Amados e amadas, vocês que estão aqui na igreja, você que nos acompanha pelo Facebook da nossa paróquia, celebramos hoje este terceiro domingo do Advento, conhecido como o Domingo da Alegria. Se vocês olharem a nossa coroa do Advento, nós temos três velas roxas e uma rosa. E hoje nós acendemos esta vela rosa, que é um clarear do roxo, nos lembrando desta alegria que celebramos hoje. A alegria de um Deus que vem ao nosso encontro. Um Deus que não vem para nos condenar, mas para nos salvar. Um Deus que não vem para destruir, mas para construir um mundo novo. Um Deus que deseja muito mais do que eu e você, que nós sejamos de fato felizes. E a felicidade não está no fazer as nossas vontades. A felicidade não está na realização dos nossos sonhos e projetos. A verdadeira felicidade está, sim, unicamente na pessoa de Jesus Cristo. Aquele, como disse João Batista, que está no meio de nós, mas, infelizmente, muitos de nós não o conhecemos. Não o conhecemos, porque trazemos uma imagem de um Deus que não corresponde à verdade deste Deus. E se nós temos uma imagem de um Deus que não corresponde à verdade desse Deus, na realidade nós não temos uma imagem de Deus, mas um ídolo que fomos criando à nossa maneira, à nossa perspectiva. E hoje, neste terceiro domingo do Advento, temos um caminho belíssimo. João Batista nos apresenta este caminho, um grande ensinamento para nós. Ele nos faz tomar consciência de que a solução não está em nós, porque nós somos apenas aqueles que devem apontar o caminho. Hoje nós vemos, infelizmente, dentro de nossos grupos de pastorais e movimentos, nós vemos nas nossas igrejas, nós vemos sacerdotes, vemos tantas outras realidades de pessoas que colocam os fiéis na sua dependência. Como se fosse aquela pessoa o Salvador. João aqui está nos ensinando que nós não devemos parar em nenhum homem ou mulher, por mais, entre aspas, ungidos que eles sejam, por mais, entre aspas, santos que eles sejam, nenhum ser humano deve ser para nós o ponto de parada. O único que deve ser a nossa meta, o ponto da nossa chegada, da nossa parada, é Jesus Cristo. Ele, sim, é a nossa meta. Vale a pena a gente refletir, que às vezes a gente escuta, não vou à missa desse padre porque eu não gosto, eu vou à missa do outro porque eu gosto. For esse padre eu não quero, se não for essa pessoa eu não quero, se não for esse que prega eu não quero, se não for desse jeito eu não quero. E aí talvez venha a grande pergunta, você está em busca de Deus ou você está na busca dos homens? Temos que refletir isso com profundidade. Às vezes nós maquiamos, mas é porque padre fulano é assim, padre Beltrano é assim. Espera aí, cada um tem a sua característica, mas o Cristo é o mesmo. O Cristo que se prega é o mesmo. O Cristo que se dá neste altar e que nos alimenta é o mesmo. Precisamos vasculhar a nossa interioridade para nos perguntarmos qual é a nossa motivação de ir à igreja.
É o padre? A, B ou C? É a equipe de música? Qual é a motivação que você tem para participar das pastorais e movimentos? É porque lá as coisas acontecem do seu jeito, da sua maneira? Ou porque você está ali para servir a Deus? João Batista, nesse terceiro domingo do Advento, abre para nós esta grande perspectiva de reflexão. Quando ele diz, eu não sou profeta, eu não sou a luz, eu não sou o Messias, eu não sou Elias, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. E essa é a missão de cada um de nós, os batizados e batizadas. Devemos ser essa voz que clama, apontando o caminho. E não existe outro caminho, senão Jesus Cristo. Pois Ele mesmo se autodeclarou, eu sou o... Não ouvi? Eu sou o... A e a... É Ele. Por isso nós precisamos clamar, nós precisamos mostrar para as pessoas que a solução não está em mim, não está na minha igreja, não está no meu grupo de pastoral e movimento, não está nas minhas verdades. Nós apenas precisamos apontar o caminho para aquele que de fato é a solução. Jesus Cristo, o Senhor. E fazê-lo de uma forma muito tranquila. E aqui João Batista nos apresenta um grande caminho, que é o caminho da humildade. A palavra humildade vem da palavra humus. E todos nós sabemos o que é humus. Quando uma planta está lá meio capenga, sem eira nem beira, sem muita vida, a gente põe um pouco de humus. Não é assim? E o que acontece com aquela planta? Ela revive, se torna mais forte, dá frutos melhores, dá flores mais bonitas. Mas o que acontece com o humus? Quando você coloca ali um pouco de humus no pé de uma roseira ou de uma árvore frutífera, com o passar do tempo, aquele humus vai sendo decomposto. A terra vai o quê? Comendo, vamos dizer assim, a grosso modo, não é isso? Chega um momento que a gente não vê mais o humus, não é assim? Então, essa é a minha missão. As pessoas podem vir até aqui à igreja porque querem ver o padre mais lindo do São Geraldo, não é verdade? É ou não é? Tudo aqui é falso. Pode até vir, porque eu gosto da homilia dele, mas nós não podemos deixar que as pessoas parem aqui, porque eu sou fraco, eu sou limitado, eu vou decepcionar vocês, porque eu também, como você, faço o mal que não quero, ao invés de fazer o bem que eu tanto. Por isso que a nossa vida deve ser sempre um apontar para Jesus. Quando a gente começa a perceber que as pessoas nos aplaudem, nos incensam e etc e tal, que chegam até nos colocar em lugares que pertencem a Deus, nós devemos mostrar, não, eu não posso nada, eu não sou digno nem de me abaixar para desamarrar. Isso é ser humilde, é reconhecer que eu não sou nada. Se a graça de Deus não atua em mim, não tem jeito. Nenhum dos santos, nenhum dos homens que foram abençoados, homens e mulheres abençoados, nenhum deles curou as pessoas que eles queriam. Nenhum deles profetizou para as pessoas que eles queriam. Nenhum deles fez o poder de Deus cair sobre as pessoas que eles queriam. Porque eles são apenas instrumentos do poder de Deus. Não são detentores do poder de Deus, não são donos do poder de Deus.
E neste terceiro domingo do Advento, a liturgia nos mostra isso. Pare de olhar para os homens, por mais ungidos que eles sejam, por grandiosos sejam os sinais que Deus manifesta através deles. Eles não são a luz, eles não são o caminho, eles não são a solução. Não pare neles, porque se parar neles, grande será a sua destruição. Eles são apenas caminhos que nos apontam, vozes que clamam, que nós temos que estar com os corações preparados para encontrar com aquele que é único, verdadeiro, aquele que jamais vai nos decepcionar, aquele que de fato vai nos revelar toda a grandeza do amor incondicional de Deus. Do amor exigente de Deus, do amor grandioso de Deus, que está para nós aqui na primeira leitura do profeta Isaías. Quando Isaías diz que o Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu e me enviou para dar a boa nova. Este texto foi escrito numa época não muito diferente da nossa. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Há quase 3.000 anos atrás, este texto foi escrito numa época em que o povo passava fome, onde o povo não tinha trabalho, onde o povo estava perdendo o pouco que tinha, seus bens e suas casas, porque não davam conta de pagar imposto para a coroa. Quando eu comecei a ler esse texto, eu pensei assim, será que o texto está falando do povo brasileiro? Pagamos, trabalhamos mais de 3 meses por ano para pagar imposto para o nosso país. E não temos direito à educação, não temos direito à segurança, não temos direito à saúde. Estou falando verdade ou mentira, meu povo? O nosso governo não está nem aí para a gente, porque ele só quer defender a família dele e os amigos dele, como nós ouvimos numa reunião ministerial, que ele não ia ficar esperando que as pessoas fossem atrás da família e dos amigos dele. E essa semana nós estamos vendo aí, usando a máquina do governo para defender seus filhos. A ABIN, trabalhando, um órgão de informação do governo, trabalhando para defender um dos filhos do nosso presidente. Será que isso não é corrupção? Será que não é isso? Uma corrupção? Onde está aquele homem que prometeu que não teria mais corrupção? Não é diferente do Brasil, aquela época. E vem justamente o profeta dizer que sobre aqueles que creem estará o Espírito do Senhor. E sobre essas pessoas que o Espírito será derramado, porque não pararam em homens. Não pararam em homens como se eles fossem o Salvador. E fazendo um trocadilho, o Messias. Não pararam neste homem, mas de fato foram para o caminho, o encontro com Deus. E Deus derramou sobre eles o seu Espírito. E o que eles fizeram? Armas para se defender? Não. Transformaram as armas em instrumentos de trabalho. Irmãos, estou estarrecido. A alíquota para importar uma arma foi colocada a 0. Mas não foi abaixada a alíquota do trigo, que é alimento para nós. Nós ainda pagamos taxas altíssimas para importar trigo,
para importar remédios, para importar gêneros de primeira necessidade. Mas armas, a taxa é zero. Entra no Brasil de graça. E o nosso povo passando fome. O nosso povo sem condição de comprar as coisas. O profeta Isaías vai dizer mais para frente, que naquele dia do Senhor, as armas vão ser transformadas em instrumentos de trabalho. Olha que coisa belíssima. Aquilo que era instrumento de morte, que a arma é um instrumento de morte, ela vai ser transformada em instrumento de produzir vida, riqueza. Riqueza. Mas as armas só vão ser transformadas em instrumentos de trabalho para aqueles onde o Espírito do Senhor está. Porque não pararam em homens. Não acharam que homens poderiam salvá-los, ou mudar a vida deles, ou a vida do nosso país. O Espírito só estará sobre aqueles que de fato se achegam ao Senhor e dele recebem o seu Espírito. E aí a segunda leitura de hoje, tirada da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, está nos dizendo isso. Se ele derramou sobre nós o seu Espírito, São Paulo diz assim: não apagueis o Espírito que recebestes. Examinai tudo, guardai o que for bom, afaste-se de toda espécie de mal e de maldade. Que o próprio Deus, o Deus da paz, não é o Deus da guerra. Nosso Deus não é um Deus de arminha. O nosso Deus não é um Deus que, mesmo que aquela pessoa esteja de fato errada, Ele deseja a condenação, mas Ele quer a transformação daquela vida. Ele quer que aquela pessoa reconheça o mal que fez e se converta para que tenha vida. Não é a morte, não é a justiça feita com as próprias mãos. Por isso São Paulo hoje nos diz belíssimamente: vamos nos conservar sem mancha para o dia do Senhor. Permaneçamos fiéis, porque fiel é aquele que nos chamou. É aquele que nos chamou. Nos chamou a uma vida nova. E nos chamou através de tantas vozes que clamam no deserto da nossa existência. Portanto, amado e amada, nunca, nunca pare na voz que clamou, apresentando para você o Deus da vida. Lembre-se que essa voz que clama é apenas o meio para que você chegue de fato à palavra que se fez carne e habitou entre nós. Quem tiver ouvidos para ouvir,